hoje eu vim trazer uma palavrinha pro seu coração. O que eu quero falar aqui hoje é como entender, como saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E em primeiro lugar, eu preciso ressaltar que algumas coisas nós não precisamos perguntar para Deus se é certo ou errado, se nós devemos fazer ou não devemos fazer. Porque algumas coisas já estão extremamente claras na Bíblia. Na palavra de Deus já está recheada de princípios, que devem conduzir o nosso proceder. Então ali dentro da palavra do Senhor tem uma conduta que todo cristão deve seguir. Então, para aquilo que já está claro na Bíblia, nós não precisamos entrar em campanhas para perguntar para Deus se é certo ou se é errado. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre como entender a vontade de Deus daquilo que a Bíblia não é tão clara assim. Nas decisões que nós não temos ali, sabe, uma explicação clara, uma explicação concreta, onde você olha e já entende que isso é errado ou que isso é certo. Nesse vídeo aqui eu quero que você aprenda a buscar a vontade de Deus nas suas decisões pessoais, nas decisões que vão impactar a sua família, a sua vida pessoal com Deus. Enfim, tudo. Nesse vídeo aqui eu quero te ensinar a entender a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa que esse versículo nos ensina é que nós não devemos seguir um padrão do mundo. Um padrão mundano faz com que você viva as vontades mundanas, as vontades do mundo. E quando eu estou me referindo a isso, ao padrão mundano, não necessariamente eu quero falar a respeito de pecado, mas eu quero que você entenda que nesse contexto aqui que eu quero falar nesse vídeo, é que não é para você viver dentro de um padrão que não é o que Deus estabeleceu. Tem muito crente de anos na igreja que, mesmo amando o Senhor e mesmo querendo viver as coisas de Deus, tem um proceder que não é de acordo com a palavra dele. Então, às vezes, ele não vai se afundar no meio de pecados, às vezes ele não vai chegar por aí fazendo tudo que é tipo de coisa errada, porque ele quer acertar. Mas as suas reações, as suas metas, os seus planos, a sua conduta não deixam espaço para Deus trabalhar e dizer: nessa situação eu quero que você haja dessa forma. E uma pessoa que vive fora do padrão que Deus estabeleceu, em pequenos detalhes, acaba perdendo a plenitude daquilo que Deus tem para ela, ainda que ela não viva uma vida de pecados. Eu quero que você entenda que para que você viva a vontade de Deus, você tem que deixar esse espaço para Deus interferir em todas as decisões da sua vida. Você precisa se permitir entrar no padrão de Deus para que você viva essa vontade de Deus. Por isso que Paulo disse: não vivam conforme os padrões desse mundo. Só que Paulo não disse só isso. Ele falou que nós devemos nos deixar ser transformados pela renovação da mente. Então não é só a conduta que deve mudar, é a maneira de pensar também. Porque para algumas coisas, para aquilo que não está claro na palavra de Deus, para decisões pessoais, se você quer viver aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que Deus deseja, você precisa pensar do jeito que Ele pensa. E existe um jeito da gente viver isso. Existe uma maneira da gente conhecer a vontade de Deus pela renovação da mente, igual esse versículo está ensinando. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus, igual o Pai, igual o Filho. E ele é Deus que está em nós. E justamente, pelo fato do Espírito Santo ser Deus, ele conhece a mente de Deus, ele conhece a maneira como Deus pensa. Então ele consegue revelar para nós esse pensamento. E como ele faz isso? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e a responsabilidade dele é nos deixar parecidos com o Senhor, é nos aproximar dele. E a partir dele morando em nós, a nossa mentalidade é transformada, nós passamos a ter, dia após dia, nesse processo de transformação, a mente
de Cristo. Então, para que você viva a vontade de Deus, após deixar os padrões do mundo e se permitir ser moldado nos padrões divinos, a sua mente ela vai ser transformada. Você vai passar a pensar como Cristo pensa. E dessa forma você vai entender a vontade de Deus. Então vai chegar uma decisão que você tem que tomar. Dentro de você, você vai ter a certeza daquilo que Deus deseja. Você vai ter a clareza do propósito de Deus para sua vida. Tem muita gente que não consegue ter essa clareza porque tá com a mente tão fechada, com coisas que às vezes podem ser tão bobas que acaba atrapalhando essa transformação. Então, se você deseja conhecer a vontade de Deus, permita que o Espírito Santo transforme a sua mente. E é isso. Um grande beijo e um abraço.